Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Alexander Pushkin, um poeta, escritor e dramaturgo russo, nascido em 1799 e falecido em 1837, considerado o fundador da moderna literatura russa e um símbolo da língua russa, da mesma forma como Camões o é da língua portuguesa. Escreveu poemas, novelas e peças teatrais, entre as quais o romance em verso Eugênio Onegin. Alexander Sergeyevich Pushkin nasceu em Moscovo a 6 de junho de 1799, segundo o calendário gregoriano atual, ou a 26 de maio, segundo o calendário juliano, em vigor na época na Rússia. O seu pai, Sergei Lvovich Pushkin, pertencia a uma antiga e nobre família da nobreza russa, cuja linhagem conhecida remonta ao século XII. A sua mãe, Nadezhda ou Nadja Olisipovna Hannibal, descendia das nobrezas alemã e escandinava. Pushkin foi educado em casa até aos 12 anos, pela avó, por uma ama que conhecia muitos contos populares e por preceptores franceses, com os quais aprendeu a falar fluentemente o francês. Aos 9 anos, lia Plutarco e Homero, bem como os clássicos e filósofos franceses, inclusive o Voltaire. Em 1811, entrou para o recém-fundado Imperial Lyceum, localizado no Tsarskoye Selo, nos arredores de São Petersburgo, destinado a preparar os filhos dos nobres para altos funcionários do Estado, onde se formou em 1817. Terminados os estudos, no rigoroso regime do liceu, o poeta compensou os anos de reclusão, escandalizando toda a gente com as suas aventuras amorosas e provocando a irritação das autoridades com as suas poesias satíricas e epigramas atrevidos, em que não poupava até o czar Alexandre I. Seria injusto dizer que o jovem poeta apenas se divertia. Também escrevia, e muito. Além de numerosas poesias, trabalhou a partir de 1817 no poema Ruslan e Ludmila, um conto de fadas em verso que exaltava a cultura medieval russa, o qual impressionou os contemporâneos pelas imagens vivas e brilhantes e pela maturidade da linguagem poética, que lhe deu o reconhecimento público em 1820. Devido às suas ideias progressistas, foi afastado de São Petersburgo, tendo vagueado entre 1820 e 1824 pelo sul do Império Russo. Por ser amigo de alguns dezembristas, os responsáveis por uma tentativa de golpe contra o czar Alexandre I em dezembro de 1825, o Pushkin foi exilado na sua propriedade rural de Mikhailovskoye, uma vila da província de Pskov, sem o direito de abandonar o local. Sob severa vigilância dos censores estatais, foi impedido tanto de viajar como de publicar. No decurso deste período, compôs diversos poemas de influência byroniana, dentre os quais destacam O Prisioneiro do Cáucaso, A Fonte de Bakhchisarai e Os Ciganos. Neste período, escreveu também a sua mais famosa peça, o Boris Godunov, que só pôde ser depois publicada vários anos depois. Escreveu também o romance em verso Eugênio Onegin, um retrato panorâmico da vida russa, no qual introduziu elementos que constituem o ponto de partida para o estilo que se designou como o romantismo realista russo do século XIX. Em 1826, Pushkin recebeu o perdão do novo czar, Nicolau I,
que o reconheceu publicamente como o maior poeta da Rússia. Regressou a São Petersburgo e a sua vida mudou radicalmente. Continuava vigiado, quer nas suas deslocações, quer na apreciação da lealdade política dos seus escritos. Podia deslocar-se livremente, mas tinha de informar previamente as autoridades. 2 anos depois, escreveu Poltava, uma epopeia que narra a história de amor do cossaco Mazepa. Cultivando cada vez mais a prosa, alcançou grande sucesso com obras como Novelas do defunto Ivan Petrovich Belkin, como está traduzida em Portugal, e A Dama de Espadas e A Filha do Capitão. Portanto, eu falarei de todas estas obras mais em pormenor um pouco lá mais para diante. Em 1831, o Alexander Pushkin casou-se com Natalia Goncharova, a mulher mais bela de Moscou. Passou os últimos anos da sua vida em São Petersburgo e o casal era um regular frequentador da corte. Perante os boatos cada vez mais insistentes que a sua esposa mantinha um escandaloso caso extraconjugal com Georges Dantes, que era um jovem francês, filho adotivo do ministro plenipotenciário holandês na Rússia, o Pushkin desafiou o pretenso amante para um duelo em defesa da honra da sua esposa. A 27 de janeiro de 1837, nos arredores de Petersburgo, falhou o seu adversário, talvez propositadamente, uma vez que ele era um excelente atirador. Mortalmente ferido pelo oponente com um tiro na barriga, o Pushkin passou 2 dias de atroz agonia e faleceu no dia 29 de janeiro de 1837. Tinha, portanto, 37 anos. Encontra-se sepultado no Sviatogorsk Monastery Cemetery em Pushkinskia Gori, no Oblast Pskovskaya, portanto, lá na Rússia. A vida de Pushkin é inseparável dos acontecimentos históricos da sua época, como a Guerra Patriótica de 1812, portanto, de defesa da integridade territorial face à invasão do exército de Napoleão, e depois da insurreição dos dezembristas, os primeiros revolucionários russos, como eu já falei, a 14 de dezembro de 1825, entre os quais havia muitos amigos seus. A biografia de Pushkin é rica não só em acontecimentos, mas também em relações humanas. Ele conheceu muitos estadistas e personalidades públicas célebres, escritores, compositores e artistas. Admirava belas mulheres e dedicava-lhes os seus versos. Um verdadeiro profeta, Pushkin predisse a sua imortalidade. Sonhava com uma união doce de poetas e uma grande família que reunisse as pessoas de todo o mundo. A sua poesia servia e continua a servir estes generosos objetivos. Por causa dos seus ideais políticos liberais e a influência que exerceu sobre sucessivas gerações de rebeldes russos, Pushkin foi retratado pelos bolcheviques, que tomaram o poder em 1917, como um opositor da literatura e da cultura burguesas e um antecessor da literatura e da poesia soviéticas. Ora bem, desejava falar agora mais então da sua obra. Pushkin foi pioneiro no uso da língua vernácula nos seus poemas e peças teatrais, criando um estilo de narrativa que misturava drama, romance e sátira, associada com a literatura russa, influenciando fortemente desde então os escritores russos seguintes. Na cultura mundial, simboliza a Rússia como o Goethe simboliza a Alemanha, ou o Shakespeare a Inglaterra, o Camões Portugal, ou o Dante a Itália, ou o Cervantes a Espanha. Poeta genial, mas também prosador e dramaturgo, foi considerado o maior dos poetas russos e o fundador da literatura russa moderna. Pioneiro no uso da língua coloquial nos seus poemas e peças, criou um estilo narrativo que mistura drama, romance e sátira. Como poeta, fazia uso de expressões e lendas populares, marcando os seus versos com a riqueza e diversidade do idioma russo. As obras poéticas mais importantes de Pushkin são Poltava,
Boris Godunov e Eugênio Onegin. Poltava, publicado em 1828 e 1829, é um poema narrativo que descreve a célebre batalha entre as tropas russas chefiadas por Pedro I e as tropas suecas chefiadas pelo rei Carlos XII. O poema entrelaça uma trama de amor entre o hetman, o comandante cosaco ucraniano Ivan Mazepa, e Maria, com um relato da traição de Mazepa ao czar Pedro I e da vitória deste na batalha. Embora muitas vezes considerado como descaradamente imperialista, vários críticos elogiaram o poema pela sua profundidade de caracterização e a sua capacidade de sintetizar géneros dispares. Este poema inspirou a ópera Mazepa de Tchaikovsky de 1884. Depois o Boris Godunov, escrito entre 1824 e 1825, mas publicado só em 1831, é um drama histórico em verso, branco, com evidente influência do William Shakespeare, no qual o interesse do autor se divide entre duas personagens: o czar Boris Godunov, político hábil e firme, e o falso Dmitri, o impostor que pretende ser czar com a ajuda da intervenção de tropas estrangeiras. Pushkin desenvolve magistralmente a ação dramática em dois planos, um político e histórico e o outro psicológico, onde são contrapostos um cenário de eventos turbulentos com o outro de ambições implacáveis. Mas aquele que é considerado a sua obra-prima é o romance em verso Eugênio Onegin, que eu andei a ler esta semana e que eu tenho aqui para vos mostrar, e do qual eu vou falar mais aprofundadamente. Que foi publicado em folhetins entre 1825 e 1832 e depois em livro no ano seguinte, em 1833. Nele, o autor introduziu um estilo que levou os estudiosos a designá-lo como o primeiro romance realista da literatura russa do século XIX, onde se mostra um retrato panorâmico da vida russa. Possuidora de um cunho de grandeza moral, esta obra é, ao mesmo tempo, o seu mais melodioso poema. Tchaikovsky baseou-se nesta obra para compor a sua ópera com o mesmo nome. A vida em São Petersburgo é apresentada como uma enxurrada de influências estrangeiras, tanto materiais como culturais. As pessoas das classes elevadas, naquele tempo, lá na Rússia, falavam francês entre si, desprezavam-se de falar russo, consideravam a língua dos pobres. Além disso, o desnível entre classes era muito acentuado, com os ricos demasiado ricos e os pobres muito pobres. Na altura, ainda havia na Rússia o regime de servidão, que só viria a ser abolido em 1831, e os camponeses continuavam, portanto, a viver como os servos da glebe, lá da Idade Média. Havia também um grande desnível cultural entre os senhores rurais e depois a alta nobreza, que vivia nas cidades, assim, na órbita do czar. Tudo isto está muito bem explicado aqui no romance e é criticado pelo Pushkin. Quase todo o trabalho é composto por estrofes de 14 versos, que é um sistema que ficou conhecido como a estrofe Onegin, ou o soneto Pushkin. Reparem que os sonetos também têm 14 versos, mas são 2 grupos de 4 e 2 grupos de 3. Aqui não, aqui é só uma estrofe toda seguida de 14 versos. O inusitado esquema de rima AB, AB, CC, DD, E, FF, E, GG. Traduzindo isto para a linguagem mais comum, para quem percebe muito de poesia, é o seguinte: significa que nos primeiros 4 versos são rimas alternadas. Quer dizer, o primeiro rima com o terceiro e o segundo com o quarto. Depois, no segundo grupo, que é o CCDD, já são rimas emparelhadas. Quer dizer, o primeiro rima com o segundo e o terceiro rima com o quarto. E depois, no terceiro grupo de 4, já são rimas interpoladas, que é o E, F, F, E. Quer dizer, o primeiro rima com o quarto e o segundo com o terceiro. E depois termina com mais 2 versos, também de rimas emparelhadas. Quer dizer que rima uma com a outra.
dá o tal esquema ABAB, CCDD, EFFE, GG. E então, para esclarecer isto um bocadinho melhor, eu vou até ler-vos aqui uma destas estrofes. Está logo no início, é a terceira estrofe do primeiro capítulo. Diz assim: seu pai, perfeito e nobre no serviço, afogado em dívidas permanentes, dava 3 bailos por ano e, com isso, foi ao fundo e arruinou-se finalmente. Protegia a Onegin no destino. Tratou dele uma madame em menino, depois um monsieur em seu lugar. O moço era traquina, mas bom de amar. Monsieur l'abbé, como da personagem, para não extenuar muito o miúdo, não via nos estudos dele uma virtude, nem nas moralizações grande vantagem. Dava só um ralho meigo à traquinada e ao jardim de verão, em passeio o levava. Viram tal que o esquema. No primeiro, os 4 rimam alternadamente, depois nos outros a seguir rima o primeiro com o segundo, depois o terceiro com o quarto. E depois no terceiro grupo é o primeiro com o quarto e o segundo com o terceiro. E depois termina com os 2 últimos, o 13º e o 14º, a rimarem um com o outro, traquinada com levava. Mas, não sei, se repararam também que nem as rimas, às vezes uma palavra não é exatamente igual à outra. É que há 2, digamos, tipos de rima fundamentais, que é a rima tuante e a rima consoante. E temos aqui nesta estrofe vários exemplos disso. A rima consoante é aquela onde a terminação é exatamente igual. Desde a sílaba tónica até ao fim, é exatamente as mesmas letras. E a rima tuante dá só o tom. Tem a vogal da sílaba tónica, mas depois alguma ou várias letras não são iguais nos 2 versos. É o caso aqui da última. No primeiro verso é traquinada e no segundo é levava. Mas temos outras que são rimas consoantes. Como, por exemplo, logo no início, serviço rima com isso. Mas depois temos permanentes com finalmente. Aqui já é só uma rima tuante. Pronto, penso que já perceberam. Repararam também que há aqui muitas palavras francesas. Cá está. Ele usava a linguagem vernácula, portanto o russo. Ele foi um grande criador, digamos assim, da literatura russa, em russo, mas até para criticar a sociedade, ele usava aqui, muitas vezes, várias palavras, noutras línguas, sobretudo no francês, que era a língua da gente fina. Ora, mas continuando. Dele, no livro, o autor introduziu um estilo que levou os estudiosos a designá-lo como o primeiro romance realista da literatura russa do século XIX, onde se mostra um retrato panorâmico da vida russa. Possuidora de um cunho de grandeza moral, esta obra é, ao mesmo tempo, o seu mais melodioso poema. O Tchaikovsky baseou-se nesta obra para compor a sua ópera homónima, tanto o Gênio Onegin, como eu já disse lá atrás. Ora, continuando depois desta explicação, o ritmo destas rimas inovadoras e o tom natural e coloquial de todo o romance demonstram o virtuosismo que foi decisivo na proclamação do Pushkin como o mestre indiscutível da poesia russa. Entrando mais agora no pormenor, a história é contada por um narrador que aparentemente é talvez uma versão ligeiramente ficcionada do próprio Pushkin, cujo tom é educado, mundano e intimista. Por vezes, o narrador divaga para explorar melhor aspectos do mundo social e intelectual, o que permite um desenvolvimento dos personagens e enfatiza o drama do enredo, apesar da relativa simplicidade deste. Os temas desenvolvidos são, sobretudo, vida, morte, amor, tédio, convenção e paixão. Agora, fazendo uma breve resenha, enfim, que não quero revelar assim muito para não prejudicar a leitura dos futuros leitores, o personagem principal é o Eugênio Onegin. Era um dandy de São Petersburgo, um aristocrata, rico, insensível, que permanece solteiro com medo das responsabilidades do casamento. Cansado destes prazeres,
quando herdou uma grande fortuna do seu tio, deixou a grande cidade e foi lá para a aldeia ocupar as suas novas terras. Ali iniciou uma amizade com o seu vizinho, o inexperiente e jovem poeta Vladimir Lensky, que ficou noivo de Olga Larina, que era uma filha de outros vizinhos também ali próximos. Portanto, ele, nas suas conversas com o Onegin, dizia, concordava também que não se queria casar, mas o que é certo é que caiu logo que não patinho. Um dia, o Lensky levou o Onegin para jantar lá à casa da família, da sua noiva, e a irmã mais velha desta, a séria, tímida e carinhosa Tatiana, apaixonou-se pelo Onegin. Influenciada lá pelas heroínas dos romances franceses que ela lia, resolveu escrever a Onegin uma carta a declarar o seu amor, que para a sociedade russa era considerada absolutamente impróprio uma moça jovem e solteira fazer aquilo. O Onegin não lhe respondeu. Ela escreveu mais de uma carta e ele não lhe respondia. E então, na visita seguinte, encontrou-se lá com ela no jardim e rejeitou os avanços da moça com um discurso frio e condescendente, assim, um sermão, onde ele explicava a sua aversão ao casamento e que tinha muita pena, mas não podia casar com ela. Mais tarde, houve uma festa e o Onegin convidou a Olga para dançar. E manteve com ela uma conversa que seria considerada uma coisa normal lá nas esferas da sociedade de São Petersburgo, mas que ali foi muito mal visto. O Lensky sentiu-se ferido e desafiou o Onegin para um duelo, o que este aceitou, no respeito pelas convenções sociais da época. No duelo, o Onegin matou o Lensky e isso deixou-o muito triste. Então ele vendeu a sua propriedade rural como uma forma de amortecer o seu remorso e iniciou uma viagem que o levou a vários sítios, a vários locais da Rússia. Já agora aproveito para dizer que o capítulo da viagem dele através da Rússia não está na edição que foi publicada. Aliás, provavelmente o Pushkin nunca o chegou a escrever completamente. E então, os bocados que foram escritos estão aqui no final, enfim, até com uma explicação da razão de ser desses fragmentos que nunca foram completos e por isso não foram incluídos. E também por essa mesma razão, o romance, que era para ter 9 capítulos, só teve 8 e o nono teve que ser renomeado para 8º. Ora, mais tarde, o Onegin regressou a São Petersburgo, para onde a Tatiana tinha, entretanto, sido levada uns anos antes, como uma jovem debutante, para conseguir arranjar um casamento na sociedade. Então, neste novo ambiente, a Tatiana adquiriu hábitos mundanos, assim, de gente fina, e casou com o príncipe Gremin. Quando o Onegin depois lá chegou e a viu lá num teatro, não a reconheceu e ficou deslumbrado com a beleza daquela jovem. Informou-se quem era e, depois de lhe ser apresentado, tentou reconquistar a sua afeição. Mas os seus avanços foram repelidos. Agora a história passou-se exatamente ao contrário. Foi ele a escrever várias cartas à Tatiana e a não receber qualquer resposta dela. Quando conseguiu, depois, encontrar-se pessoalmente com ela, esta rejeitou com um discurso decalcado lá no sermão, no tal sermão dele, né, no passado, onde ela admitia que realmente continuava a amá-lo, mas respeitava a lealdade absoluta que devia ao seu marido. E por isso nada mais queria com ele. Portanto, estão a ver, um dos aspectos principais desta obra, o Eugênio Onegin, é a correspondência entre a ficção e a vida real na Rússia, entre os costumes. O próprio destino do Pushkin o ilustra, ao ser morto num duelo, exatamente como o personagem do romance. Acabou, portanto, vítima das convenções sociais da alta sociedade russa que ele tanto criticou nas suas obras. Mas, além de poeta, o Pushkin foi também um prosador de primeira grandeza. Escreveu várias obras em prosa, importantes. Novelas do defunto Ivan Petrovich Belkin, que saiu em 1830, é um conjunto de histórias
entre as quais se destacam O Tiro de Pistola e A Tempestade de Neve. São paródias aos cânones da literatura romântica, onde a história, em vez de ter um fim trágico, acaba sempre em bem. Depois temos A Dama de Espadas, que saiu em 1834, que narra a história da velha condessa Anna Fedotovna, que faz um pacto com o diabo, no qual, em troca da sua alma, terá sempre sorte no jogo das cartas. O ambicioso Hermann, um oficial do exército sem escrúpulos e também um fanático jogador de cartas, vai então depois tentar tudo para descobrir o segredo e se tornar no homem mais rico do mundo. Mal sabe ele o que o espera. Depois temos A Filha do Capitão, talvez a sua maior obra-prima em prosa, que saiu em 1836, que é um romance histórico que nos leva para a Rússia do século XVIII, onde camponeses e cossacos se levantam contra a tirania czarista. Narra a história de amor do Piotr Griniov, que era um jovem oficial da nobreza, e a Maria Ivanova, que era a filha do comandante de uma fortaleza que estava sitiada pelos rebeldes. O romance mostra os conflitos e as contradições entre os dois lados da revolta, bem como as alianças e as traições que marcaram esse período turbulento. O Pushkin não toma partido por nenhum dos grupos envolvidos na rebelião, mas apresenta uma visão crítica e realista dos acontecimentos. Portanto, estes romances contêm, no fundo, a grande essência do futuro romance realista russo, que depois veio a tornar célebres, mundialmente célebres, os seguidores do Pushkin. Além destas obras já citadas, encontram-se também, entre as obras mais conhecidas do Pushkin, O Prisioneiro do Cáucaso, A História da Revolta de Purgatiev e O Cavaleiro de Bronze. Mas ele escreveu também ficção histórica em prosa, e, portanto não só em verso. Por exemplo, a sua Maria, uma história de amor russa, fornece uma visão da Rússia durante o reinado da Imperatriz Catarina II. O nome de Pushkin é inseparável de toda a nova literatura russa. É o mais antigo escritor profissional da Rússia, pois foi o primeiro a ter vivido, durante uma grande parte da sua vida, da sua curta vida, dos direitos de autor. Pushkin influenciou autores como o Gogol, o Lermontov e o Turgenev, formando com os mesmos a famosa pleiade russa de autores. Como seu grande amigo, o Pushkin deu ao Gogol algumas ideias para a comédia O Inspetor-Geral e também para o drama Almas Mortas, que são duas das suas mais importantes obras. Também o Lev Tolstói se inspirou num dos romances do Pushkin, que é Na Filha do Capitão, para o seu famoso livro A Guerra e Paz. As óperas dos célebres compositores russos Tchaikovsky e Mussorgsky, que eu já falei, inspiradas no gênio do Pushkin, têm sido apresentadas em teatros por todo o mundo. A obra do Pushkin teve e tem repercussão também no cinema, não só lá na Rússia, como também em diversas outras partes do mundo. Por exemplo, aquela Dama de Espadas foi adaptada para o filme inglês com o mesmo nome, realizado por Thorold Dickinson. A grandeza do Pushkin não se encontra, porém, só nas suas obras, mas também na sua personalidade e na sua vida. O que distingue este grande gênio da literatura russa é a liberdade interior, a serenidade, a bondade e a nobreza, bem como o seu grande amor pela pátria. E com esta observação por aqui me fico. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre o grande Alexander Pushkin, o, podemos dizer, fundador e grande mestre da literatura russa. Espero ter vida e saúde, Deus me permita, cá voltar na próxima semana para vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!